Você sabia que a cada 7 minutos uma mulher é agredida no Brasil? O feminicídio é uma realidade brutal e silenciosa que afeta milhares de mulheres todos os dias, e o pior, muitas vezes, a sociedade olha para o lado. Mas isso precisa parar agora. Não podemos mais fechar os olhos para essa violência que destrói vidas. Neste vídeo, vamos mostrar como suas ações podem salvar vidas. Vamos te mostrar como políticas públicas eficazes podem transformar o cenário de violência, como a denúncia é o primeiro passo para interromper o ciclo de abuso e como a educação pode mudar o futuro das próximas gerações. Este não é um problema distante. Está nas ruas, nas casas, nas escolas. E o que você vai fazer a respeito? Se você acredita que a mudança começa com a atitude de cada um, este vídeo é para você. Curta, compartilhe e se inscreva agora, porque juntos, podemos acabar com o silêncio e lutar contra o feminicídio. A mudança começa com você. Apoie políticas públicas de combate à violência de gênero. O combate à violência de gênero exige mais do que apenas conscientização, é preciso uma ação robusta e contínua em todos os níveis da sociedade. As políticas públicas desempenham um papel fundamental nesse cenário, pois são elas que garantem não apenas a proteção das vítimas, mas também a implementação de sistemas de apoio que podem efetivamente interromper o ciclo de abuso. A luta por leis mais rígidas, serviços de apoio mais eficazes e ampliação de investimentos em segurança são questões urgentes que precisam ser discutidas e aprimoradas. A pressão da sociedade por essas mudanças pode ser o fator decisivo para que governos e instituições se comprometem com ações que realmente façam a diferença. Se pensarmos por um momento sobre o impacto da violência contra a mulher no Brasil, é inegável que temos um longo caminho a percorrer. Segundo dados alarmantes, uma mulher é agredida a cada 7 minutos. Se você não está indignado, é porque ainda não percebeu o quão grave é a situação. A solução não está apenas na punição dos agressores, mas na criação de políticas públicas que garantam que nenhuma mulher precise viver com medo, que as vítimas encontrem apoio imediato e que a sociedade como um todo, inclusive as instituições, estejam preparadas para acolher e amparar essas mulheres. A Lei Maria da Penha é um exemplo de avanço importante, mas sua implementação ainda é insuficiente em muitos estados. A justiça, como uma ferramenta de proteção, deve ser mais ágil e acessível, e isso é um reflexo direto de políticas públicas que busquem, acima de tudo, a eficácia e a reparação. Exigir mais investimentos em políticas públicas de segurança e apoio às vítimas não é um simples pedido, mas uma necessidade para garantir que as mulheres tenham, ao menos, a segurança mínima de viver sem violência. É necessário que o Estado invista em programas de prevenção à violência, programas de acolhimento psicológico e jurídico, e também em rede de serviços especializados, como a criação de mais casas-abrigo, onde mulheres possam se abrigar com seus filhos longe de seus agressores. Não podemos mais tolerar que mulheres sejam desamparadas por falhas no sistema, pois a ineficácia de um sistema que não oferece condições adequadas para as vítimas de violência doméstica tem consequências irreparáveis. Agora, é essencial que a sociedade faça a sua parte. Se você se importa com a causa, se você quer ver um mundo mais seguro para as mulheres, exija das autoridades locais e nacionais que criem políticas públicas de combate à violência de gênero que realmente funcionem. Ao se envolver nesse processo, ao pressionar e cobrar dos seus representantes políticos, você está contribuindo para a construção de um futuro mais seguro para todas. A mudança começa em ações concretas e, ao pressionar por políticas públicas mais eficazes, você é parte da transformação necessária para a eliminação da violência contra a mulher. E o mais importante, a sua voz conta. Em um país onde os números de feminicídios são altíssimos, a pressão por políticas mais eficientes não pode ser silenciosa. Todos nós devemos estar alinhados com a causa. Exija, denuncie e lute. A construção de uma sociedade mais justa começa quando a violência de gênero é reconhecida como um problema público, e a ação para erradicá-la começa com políticas públicas que se preocupem verdadeiramente com a proteção da mulher. Denuncie. Sua ação pode salvar vidas. A violência contra a mulher, em suas várias formas, é uma realidade que está cada vez mais visível. Em um país como o Brasil, onde os números de agressões são alarmantes, a denúncia é o primeiro passo para romper esse ciclo de violência.
Mas a verdade é que muitas mulheres ainda têm medo de denunciar seus agressores. O medo de represálias, a vergonha, a falta de apoio e até mesmo a ineficácia de um sistema que, muitas vezes, não oferece as respostas necessárias, são fatores que contribuem para o silêncio. No entanto, é esse silêncio que perpetua a violência. Sua ação, sua coragem em denunciar, pode ser a chave para salvar uma vida. O que muitos não sabem é que denunciar não é apenas um direito, mas uma ferramenta de transformação. Denunciar é a oportunidade de dar um basta, de abrir as portas para a justiça e para uma nova vida, longe do abuso. O 180, por exemplo, é o número de denúncia contra a violência à mulher no Brasil, e pode ser o primeiro passo para que a vítima seja encaminhada para uma rede de apoio, onde ela terá segurança, orientação jurídica e psicológica. Não importa o quão difícil seja, fazer a denúncia é a ação que pode salvar uma mulher, e essa coragem tem um poder imenso de interromper o ciclo de abuso. Muitas vezes, a vítima não tem forças para denunciar sozinha, ou não sabe por onde começar. Mas o que as vítimas precisam entender é que não há vergonha em pedir ajuda. A vergonha deve ser do agressor, que comete o crime e destrói vidas. O apoio de amigos, familiares ou mesmo de estranhos pode ser a força necessária para que a mulher tenha coragem de denunciar. O que cada um de nós pode fazer é oferecer suporte, seja ouvindo, acolhendo e, o mais importante, encorajando a denúncia. Denunciar não significa apenas dar um fim à violência que está sendo vivida naquele momento, mas também garantir que outras mulheres não passem pela mesma situação. Cada denúncia é um alerta para a sociedade, mostrando que a violência contra a mulher não será tolerada. A denúncia ativa a máquina da justiça, que tem o poder de prender o agressor, de aplicar punições e, principalmente, de proteger a vítima de novas agressões. Por isso, não ignore sinais de abuso, porque cada momento de silêncio prolonga a dor de quem sofre. Outro ponto crucial que não pode ser ignorado é o apoio contínuo à vítima após a denúncia. Fazer a denúncia é apenas o primeiro passo. Após isso, a mulher precisa de um acompanhamento psicológico, jurídico e social. Por isso, é essencial que as redes de apoio sejam robustas e atuantes, oferecendo todo o suporte necessário para que a vítima consiga se reerguer. A violência não acaba com a prisão do agressor, e sim com a reconstrução da vida da mulher. Denunciar deve ser o começo de uma jornada de recuperação, e a sociedade deve ser o apoio dessa caminhada. Quando falamos de denúncia, não se trata apenas de um ato individual, mas de um ato coletivo. A denúncia é uma responsabilidade de todos nós. Se você presenciar uma cena de violência, ouvir um relato de abuso ou perceber sinais de agressão, sua atitude pode fazer a diferença. O silêncio só fortalece o agressor, mas a ação coletiva de denúncia pode derrubar o ciclo de violência. Por isso, não fique em silêncio, ajude a dar voz a quem não consegue falar por si mesma. Cada pessoa que se envolve com essa causa está contribuindo para a criação de uma sociedade mais segura. A conscientização é uma ferramenta poderosa, pois ela começa a criar uma cultura de não tolerância à violência. Se mais pessoas entenderem o poder da denúncia, se mais mulheres se sentirem apoiadas e encorajadas a buscar ajuda, o ciclo de abuso pode ser quebrado. Não se trata apenas de uma luta individual, mas de uma batalha coletiva. Todos nós temos um papel fundamental nessa mudança. A denúncia é um grito por justiça, e a sociedade inteira precisa ouvi-lo e agir para garantir que ele não se perca no silêncio. É importante também lembrar que, muitas vezes, a denúncia não acontece por medo das represálias. Por isso, é crucial que as autoridades, a polícia e as instituições de apoio ofereçam garantias de segurança e proteção para a vítima. O sistema precisa ser mais eficaz em garantir que a vítima não seja deixada à mercê do agressor após a denúncia. A sociedade precisa criar ambientes de proteção, onde a mulher se sinta segura para falar, se expressar e se libertar. Educando as gerações para a igualdade de gênero. A transformação mais duradoura que podemos fazer na luta contra a violência de gênero começa no berço, nas escolas, nas casas, e em cada espaço onde as novas gerações crescem e aprendem. A educação sobre igualdade de gênero não é apenas importante, ela é essencial para a criação de uma sociedade onde a violência contra a mulher seja impensável.
O aprendizado de respeito, de igualdade, de direitos e deveres deve ser promovido desde a infância, para que, ao se tornarem adultos, meninos e meninas já carreguem consigo valores que garantam uma convivência harmoniosa, sem espaço para violência. A educação é, sem dúvida, o maior alicerce para a mudança. Quando falamos de educação de gênero, não se trata apenas de ensinar que meninos e meninas devem ser tratados igualmente, mas também de desconstruir ideias preconcebidas e comportamentos que alimentam o ciclo de violência. É necessário ensinar às crianças que o respeito às diferenças não é uma opção, é um dever. Ao colocar essas lições dentro das escolas, estamos criando a base para uma sociedade mais equilibrada, em que a violência de gênero não tem mais espaço para se enraizar. Essa educação deve começar desde cedo, com pequenas atitudes que reforçam a ideia de que ninguém é superior a ninguém, independentemente de seu sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Desde os primeiros anos de vida, as crianças começam a formar suas opiniões sobre os outros e sobre o mundo. As brincadeiras, as palavras e os exemplos familiares têm um peso imenso no desenvolvimento dessas opiniões. Quando ensinamos que meninos podem brincar de boneca e meninas podem jogar futebol, estamos plantando as sementes de uma sociedade em que todos têm as mesmas oportunidades e direitos, sem preconceitos. Ao incentivar meninas a serem líderes e meninos a serem sensíveis, estamos criando uma geração mais justa e mais preparada para agir contra a violência de gênero quando ela surgir. Mas a educação de gênero não pode ser restrita apenas ao que se fala dentro de sala de aula. Ela precisa ser uma prática diária, uma constante nas interações, nas discussões e nas atitudes. Os pais, por exemplo, desempenham um papel crucial nesse processo. Ao ensinarem seus filhos a respeitar e tratar com igualdade outras crianças, eles estão moldando o futuro de uma sociedade mais igualitária. No entanto, o sistema educacional deve ir além do básico e implementar programas que abordem a violência de gênero de forma real e profunda, para que as futuras gerações não vejam a violência como algo normal ou aceitável. Uma parte fundamental dessa educação envolve a desconstrução de estereótipos de gênero, que frequentemente reforçam a ideia de que o homem deve ser agressivo e a mulher deve ser submissa. Ensinar sobre os papéis reais e fluidos de gênero é uma forma de abrir os olhos das crianças para um mundo mais inclusivo, onde todos podem ser quem realmente são, sem se preocupar com expectativas rígidas. Quando começamos a quebrar essas barreiras desde cedo, preparamos as crianças para um futuro em que elas não reproduzirão atitudes e comportamentos violentos, mas sim práticas de respeito e igualdade. Esse processo de educação deve ser interligado com o empoderamento de meninas e a promoção de uma masculinidade saudável para os meninos. Ao empoderar as meninas desde pequenas, mostrando-lhes que têm valor, direitos e voz, estamos criando mulheres mais confiantes, que irão reivindicar o que é seu por direito. Ao ensinar aos meninos que a verdadeira força não está na agressividade, mas no respeito, na empatia e na parceria, estamos formando homens que serão aliados na luta contra o feminicídio e a violência doméstica. Além disso, a educação para a igualdade de gênero precisa ser inclusiva. Ela deve englobar todos os aspectos das identidades de gênero e orientações sexuais, ajudando as crianças a entenderem que, independentemente de quem amam ou como se identificam, todos merecem respeito. Quando ensinamos que as relações devem ser baseadas no consentimento, no diálogo e no respeito, estamos preparando um futuro onde a violência de gênero será inimaginável. Por fim, a sociedade inteira deve se envolver nesse processo. Instituições, governos e organizações precisam colaborar para garantir que políticas públicas de educação implementem efetivamente programas de igualdade de gênero em todas as escolas. A mudança real só virá quando a educação para a igualdade de gênero for uma prioridade nacional. O trabalho já está sendo feito em algumas escolas, mas precisa se expandir. A educação é a chave para o futuro, e se começarmos com as gerações de hoje, o impacto será sentido por muitas gerações futuras, criando um mundo onde a violência de gênero será uma triste página virada da nossa história. Exija justiça, políticas de proteção às vítimas. A justiça não pode ser apenas um conceito vago ou distante, algo que acontece apenas nos tribunais e que muitas vezes fica longe da vida das vítimas. Quando se trata de violência de gênero, a justiça precisa ser imediata, eficaz e, acima de tudo, garantir a proteção da vítima.
Muitas mulheres que denunciam seus agressores enfrentam um sistema que, apesar de existir, ainda falha em oferecer proteção real e contínua. Exigir políticas de proteção às vítimas é um dos passos mais importantes para garantir que a violência seja efetivamente interrompida e que a mulher possa viver sem medo. Quando uma mulher decide denunciar um abuso ou agressão, ela precisa ter a certeza de que estará protegida e amparada. As políticas de proteção não devem se limitar a medidas simples e temporárias, como ordens de afastamento. Elas devem incluir acompanhamento psicológico, proteção física e, mais importante, uma rede de apoio constante que ajude a vítima a reconstruir sua vida. Não basta garantir que o agressor seja afastado ou punido, é necessário que a mulher se sinta segura para recomeçar sua vida sem a sombra da violência pairando sobre ela. A Lei Maria da Penha foi um avanço importante para a proteção das mulheres no Brasil, mas ainda há muito a ser feito. É fundamental que essa lei seja aplicada de maneira mais eficiente e que as mulheres tenham acesso rápido a recursos de segurança. O sistema de justiça precisa ser ágil, e as instituições de apoio, como abrigos e centros de acolhimento, precisam ser mais acessíveis e abrangentes. As vítimas não podem ser deixadas à mercê da violência simplesmente porque o sistema não tem a capacidade de ampará-las adequadamente. A falha no processo de proteção é uma das maiores razões pelas quais muitas mulheres permanecem em situações de risco. O apoio psicológico também deve ser uma parte essencial das políticas de proteção. Após a agressão, as mulheres muitas vezes enfrentam um trauma psicológico tão devastador quanto o físico. O acompanhamento psicológico não deve ser visto como um luxo, mas sim como uma necessidade urgente. A vítima precisa de um espaço seguro onde possa expressar sua dor, processar o trauma e começar o processo de recuperação emocional. Isso deve ser uma prioridade em qualquer política de proteção à mulher, porque sem esse apoio, a mulher dificilmente conseguirá se reerguer completamente e seguir em frente. Além disso, a criação de políticas de proteção eficazes deve ser uma responsabilidade coletiva, envolvendo não apenas o governo, mas também organizações não governamentais, grupos de apoio e a própria sociedade. É preciso que cada setor da sociedade compreenda o papel que desempenha na proteção das vítimas e que todos estejam unidos na criação de um ambiente seguro para elas. A educação de profissionais da saúde, da segurança pública e do sistema judiciário também é essencial para garantir que o apoio dado à vítima seja completo, humanizado e eficaz. Existem algumas iniciativas promissoras em alguns estados, mas ainda há muito a ser feito em termos de estrutura e alcance. Os recursos destinados a programas de proteção precisam ser ampliados, e a segurança das vítimas deve ser tratada com a máxima urgência e prioridade. A segurança deve começar logo após a denúncia e continuar durante todo o processo judicial. Isso inclui garantir que a mulher tenha acesso a abrigos seguros, acompanhamento médico, psicológico e, em casos de risco extremo, medidas de proteção física, como escolta policial, até que o agressor seja efetivamente afastado. Um ponto fundamental é que as políticas de proteção precisam ser mais integradas. Não adianta que uma mulher tenha uma ordem de proteção em vigor se ela não tiver acesso rápido a serviços de acolhimento ou se os agressores forem liberados rapidamente, sem que haja acompanhamento adequado. A integração entre as forças de segurança, o sistema judiciário e as ONGs é essencial para garantir que as vítimas tenham apoio contínuo durante todo o processo, do início até a recuperação total. O trabalho em rede é a chave para um sistema de proteção eficaz e de verdade. Finalmente, a exigência de justiça e proteção não pode ser uma luta solitária. Cada um de nós tem o dever de cobrar do sistema e da sociedade medidas mais eficazes. Quando você exigir políticas de proteção, não está apenas ajudando uma mulher, mas contribuindo para a construção de um futuro mais justo e seguro para todas as mulheres. As políticas públicas precisam ser reformadas, ampliadas e melhoradas constantemente, com o objetivo de garantir que ninguém tenha que viver com medo. A verdadeira justiça começa quando conseguimos garantir a segurança da vítima e responsabilizar o agressor de forma definitiva. Crie redes de apoio, juntos somos mais fortes. Quando falamos de combate à violência de gênero, uma das estratégias mais poderosas e eficazes é a criação de redes de apoio. A luta contra o feminicídio não é uma batalha individual, mas uma causa coletiva, que exige a união de toda a sociedade.
As mulheres vítimas de violência precisam sentir que não estão sozinhas, e que podem contar com o apoio de amigos, familiares, colegas e até de pessoas desconhecidas que se tornam aliados na sua jornada de recuperação. Criar e fortalecer essas redes de apoio é essencial para garantir que nenhuma mulher enfrente a violência sozinha. Quando uma mulher enfrenta uma situação de violência, é comum que se sinta isolada e sem saída. A vergonha, o medo, a dependência emocional e até a falta de recursos são barreiras que dificultam a busca por ajuda. É aí que entram as redes de apoio. Amigos, familiares, grupos comunitários e organizações sociais desempenham um papel fundamental em quebrar esse ciclo de isolamento. Ao criar um ambiente de apoio, as vítimas começam a se sentir mais seguras e confiantes para buscar ajuda externa, seja denunciando o agressor, seja buscando suporte psicológico e jurídico. Essas redes podem se manifestar de várias formas. Elas podem ser um simples grupo de apoio em uma comunidade local, onde mulheres que passaram por situações semelhantes compartilham suas histórias e oferecem suporte emocional umas às outras. Ou, em uma escala maior, podem ser organizações não governamentais e centros de acolhimento, que oferecem ajuda profissional, orientação legal e, mais importante, um ambiente seguro para as vítimas se reconstituírem. O fortalecimento dessas redes é vital, pois elas não apenas ajudam na recuperação das vítimas, mas também funcionam como mecanismos de prevenção à violência, ao promoverem a conscientização e a educação sobre igualdade de gênero. É fundamental que essas redes de apoio sejam inclusivas e acessíveis. Muitas mulheres que enfrentam a violência de gênero vivem em condições vulneráveis, com dificuldades financeiras ou de mobilidade. Portanto, é importante que as redes de apoio se adaptem às necessidades dessas mulheres, oferecendo atendimento personalizado, incluindo acompanhamento psicológico, suporte jurídico e até auxílio material para aquelas que necessitam de abrigo ou segurança. Cada mulher deve se sentir acolhida, independentemente de sua condição social, econômica ou cultural. Além de oferecer suporte imediato, as redes de apoio devem atuar também no empoderamento das vítimas. Empoderar uma mulher não é apenas ajudá-la a sair de uma situação de violência, mas ajudá-la a retomar o controle sobre sua vida. As redes de apoio devem proporcionar ferramentas para que ela reconquiste sua autonomia, se sinta valorizada e entenda que tem o direito de viver sem medo. Programas de capacitação, workshops sobre autoestima, cursos de profissionalização e até atividades de lazer são exemplos de como essas redes podem ajudar a mulher a se reerguer emocional e financeiramente. Não podemos esquecer que os homens também devem ser parte dessas redes de apoio. A luta contra a violência de gênero não é exclusiva das mulheres, e homens têm um papel fundamental na mudança de mentalidade que precisamos alcançar. Homens aliados podem ajudar a combater os estereótipos machistas e agir como defensores da igualdade de gênero, apoiando as mulheres e participando ativamente de campanhas de conscientização, educação e de denúncia de abusos. Criar uma rede que envolva homens e mulheres é essencial para que possamos transformar a cultura de violência em uma cultura de respeito e igualdade. Um ponto importante é que as redes de apoio devem ser constantemente alimentadas e ampliadas. A cada história compartilhada, a cada mulher que encontra ajuda, a rede se fortalece e se expande. O trabalho de criar essas redes não deve ser interrompido, pois cada novo apoio pode salvar uma vida e cada nova voz pode se tornar um grito contra a violência. Por isso, não basta que as redes de apoio existam, elas precisam ser nutridas e continuamente fortalecidas, para que possam oferecer sempre um espaço seguro e acolhedor para todas as mulheres que precisem de ajuda. Por fim, a construção de redes de apoio deve ser uma prioridade para todos. Devemos nos envolver em grupos comunitários, apoiar organizações que trabalham com vítimas de violência, participar de campanhas de conscientização e nunca permitir que uma mulher se sinta sozinha diante do abuso. Quando uma sociedade se une em apoio às vítimas, ela envia uma mensagem clara: a violência de gênero não será tolerada. Juntos somos mais fortes, e somente quando unimos nossos esforços é que podemos alcançar a verdadeira mudança. Não seja silencioso. Cada ação conta. A violência de gênero é um problema que afeta todos, e não podemos nos dar ao luxo de ficar em silêncio enquanto vidas são destruídas. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, seja denunciando abusos, apoiando vítimas ou educando as próximas gerações.
O silêncio diante de situações de violência não é neutro, ele fortalece o agressor e perpetua a dor. Quando optamos por ignorar o sofrimento alheio, estamos tacitamente aceitando que a violência é normal. Mas a verdadeira mudança começa quando decidimos agir, quando escolhemos não ser mais parte do problema, mas sim da solução. A ideia de que o problema da violência de gênero não diz respeito a quem não é diretamente envolvido precisa ser descartada. Todos nós somos responsáveis por criar uma sociedade onde a violência de gênero não tenha lugar. O primeiro passo é a conscientização. Se você presencia um caso de abuso ou sabe de uma situação de violência, você tem uma responsabilidade moral de agir. A omissão não pode ser uma opção. Em muitas situações, a falta de ação de terceiros pode ser o que permite que o ciclo de violência se perpetue. Seja a pessoa que interfere, que busca soluções, que apoia quem precisa de ajuda. Muitas vezes, as pessoas se sentem paralisadas diante da violência, seja por medo, insegurança ou por não saber o que fazer. Mas a verdade é que qualquer ação, por mais simples que pareça, pode salvar uma vida. Às vezes, o que uma mulher precisa é que alguém tome a frente, ligue para a polícia, a leve até um centro de apoio ou simplesmente esteja ali para ouvir. Não subestime o poder de pequenas ações, porque em situações de abuso, elas podem ser a diferença entre a vida e a morte. Não deixe que o medo ou a incerteza o impeçam de agir. A denúncia é uma das ações mais diretas e eficazes que podemos tomar. A cada vez que uma denúncia é feita, não estamos apenas interrompendo um ciclo de abuso, mas estamos dizendo: isso não é aceitável. Denunciar é um ato de coragem, um passo crucial para garantir a segurança das vítimas e a punição dos agressores. Mas a denúncia sozinha não resolve tudo. É necessário que ela seja acompanhada por um sistema que apoie a vítima e ofereça todas as condições necessárias para que ela se reergue. E isso só acontece quando a sociedade como um todo se mobiliza e pressiona pelas mudanças que precisam acontecer. A violência de gênero não é apenas um problema individual, é um reflexo de uma sociedade que tolera, muitas vezes, comportamentos abusivos e machistas. Por isso, a transformação começa em cada um de nós, no modo como educamos nossas crianças, no modo como agimos em nosso cotidiano. Se você se importa com essa causa, não espere que outra pessoa tome a iniciativa. A mudança só vai acontecer quando a sociedade inteira se engajar ativamente para combater o feminicídio e a violência doméstica. Isso significa não apenas ajudar quem está em perigo, mas também criar uma cultura de respeito e igualdade. Não podemos esquecer que a violência de gênero também se perpetua quando normalizamos comportamentos abusivos. Piadas, estereótipos e comentários machistas são formas sutis de violência que alimentam a ideia de que a mulher não tem o mesmo valor que o homem. Mude a narrativa, desafie os comportamentos machistas em seu círculo social, em sua família e em sua comunidade. Cada vez que você se posiciona contra esse tipo de atitude, você está contribuindo para um mundo onde as mulheres podem viver sem medo. Se você acha que não tem poder, pense novamente. O poder está na união e na ação coletiva. Quando uma pessoa decide se envolver, mais pessoas se sentem motivadas a fazer o mesmo. O movimento contra a violência de gênero depende de todos, e quanto mais nos unirmos, mais forte será a nossa voz. Não seja um espectador da dor alheia, seja parte da mudança. A sua atitude pode ser o começo de uma grande transformação, pois a ação coletiva tem o poder de reverter o que parece ser uma realidade imutável. Por fim, lembre-se, a responsabilidade de combater a violência de gênero não é apenas das vítimas, mas de todos nós. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja o aliado, o amigo, o defensor, o educador que ajuda a erradicar a violência. O silêncio fortalece o agressor, mas a ação fortalece a sociedade. A mudança começa quando você decide não ser mais passivo e assume a responsabilidade de lutar por um mundo mais justo e seguro para todos. Chamada para denúncia e apoio. O feminicídio e a violência de gênero não são apenas problemas das vítimas, mas problemas sociais que afetam toda a sociedade. Quando uma mulher sofre violência, ela não está apenas em risco físico, mas também emocional, psicológico e, muitas vezes, financeiro. Por isso, é fundamental que as mulheres que enfrentam essa realidade saibam que não estão sozinhas. Existe apoio,
existem recursos e, acima de tudo, existe uma rede de solidariedade pronta para ajudá-las a romper o ciclo de violência. O primeiro passo para a recuperação começa com a denúncia. E essa é uma ação que pode salvar vidas. No Brasil, o número 180 é o principal canal de apoio para mulheres em situação de violência. Ligar para o 180 não é apenas um ato de denúncia, mas um ato de coragem, de romper o silêncio e buscar a proteção necessária. Esse serviço oferece orientação, apoio e encaminhamentos para serviços especializados, como casas de abrigo, apoio psicológico e jurídico. Quando uma mulher denuncia, ela ativa uma rede de serviços de acolhimento que garante sua segurança e ajuda a interromper o ciclo de abuso. Denunciar é um direito, uma ferramenta de proteção e uma forma de retomar o controle sobre a própria vida. Entretanto, muitas mulheres hesitam em denunciar seus agressores devido ao medo de represálias, vergonha ou até falta de conhecimento sobre os recursos disponíveis. Por isso, é fundamental que a sociedade como um todo se envolva nesse processo. Quando uma mulher sente que tem apoio, que sua denúncia será ouvida e que não será deixada sozinha, ela se sente mais forte para tomar essa decisão. É fundamental que a sociedade não apenas apoie as vítimas, mas também que se envolva ativamente na proteção e denúncia dos agressores. Não podemos mais permitir que o medo silencie o sofrimento de milhares de mulheres. Mas a denúncia não é apenas sobre a mulher que sofre violência. Ela também é uma ferramenta de mudança social. Cada denúncia é um alerta para a sociedade de que a violência contra a mulher não será tolerada. Cada denúncia é uma oportunidade de promover justiça, de punir os agressores e de enviar uma mensagem clara de que a impunidade não terá mais espaço. Ao denunciar, estamos criando uma cultura de não tolerância à violência e ajudando a construir um futuro onde as mulheres possam viver sem medo. Além da denúncia, as vítimas de violência de gênero precisam de apoio contínuo. O apoio psicológico, jurídico e social é essencial para que a mulher consiga se reerguer e seguir em frente. Não basta apenas denunciar, é necessário garantir que a mulher tenha os recursos necessários para reconstruir sua vida de forma segura e digna. O Estado e as instituições precisam oferecer suporte real e efetivo, não apenas durante o processo de denúncia, mas ao longo de toda a recuperação da vítima. Não podemos esquecer que o apoio à vítima vai além do sistema judicial. Grupos de apoio, ONGs, e até mesmo iniciativas comunitárias desempenham um papel fundamental em oferecer à mulher um espaço seguro para compartilhar sua dor e buscar ajuda. Estes grupos oferecem uma rede de acolhimento emocional, apoio psicológico e até orientação legal. A participação ativa da comunidade é essencial para garantir que a mulher se sinta amparada e não abandone o processo de denúncia por falta de suporte. A verdade é que a luta contra o feminicídio e a violência de gênero não é só das mulheres, mas de toda a sociedade. Todos têm um papel a desempenhar. Denunciar e apoiar as vítimas é um dever coletivo. Se você é testemunha de violência, se você conhece alguém que está sendo abusada, não hesite em agir. A denúncia não apenas protege a vítima, mas também contribui para a mudança de cultura que estamos construindo. Cada ação conta. Quando todos nos unimos para combater a violência de gênero, somos mais fortes e conseguimos transformar a sociedade. A denúncia é uma forma de empoderamento, um passo fundamental para garantir que o ciclo de violência seja interrompido. Mas também é um lembrete de que cada um de nós pode fazer a diferença. A mudança não vem de um só ato, mas de uma ação coletiva, de uma sociedade que se compromete a proteger as mulheres e garantir que elas vivam em segurança e sem medo. Se você tem conhecimento de uma situação de violência, faça sua parte. Denuncie, apoie e ajude a construir um futuro mais justo e seguro para todas as mulheres.